Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Eu quero honrar meus amigos, nós que chegamos aí na última hora. Paulo Mota, pastor Paulinho, nós que estamos aí colhendo de tudo aquilo que esses homens e mulheres de Deus fizeram antes de nós. Honrar os nossos antecessores, queridos, é validar o nosso caminhar. Grave essa frase: honrar os seus antecessores é você validar o seu caminhar. Então honre seu pai, sua mãe, seus líderes, aqueles que pagaram um preço por você e para que você pudesse ter largueza de governo hoje. Honrar os nossos antecessores é validar o nosso caminhar. Obrigado, pastor Negueb, estava aqui também quando eu cheguei. Te amo, amigo. Você traz uma atmosfera poderosa, já te falei isso. E quando você ministra, a alegria reina. Obrigado pela sua vida. Agora eu posso já dar a paz do Senhor para todo mundo? Pode? A paz do Senhor. Hebreus 11, versículo 38. Olha que texto poderoso, queridos. Hebreus 11, versículo 38. Você sabe que o texto de Hebreus é o texto do Heróis da Fé, aquele que vai falar da fé. Mas olha o que diz o versículo 38, na minha tradução diz assim: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Só esse versículo. Pai, que hoje essa palavra, ela ative algo dentro de nós, e que possamos sair daqui mais cheios, completos, plenos da Tua verdade e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Esse texto, como eu falei, ele fala sobre a fé, e os 3 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que eu não estou vendo. E depois ali vai discorrer a partir do versículo 4, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé, e vai discorrendo ali os heróis da fé. E no versículo 38 ele diz isso: homens dos quais o mundo não era digno. Meu Deus, eu queria que isso ficasse na minha lápide, quando eu partir dessa. Homens dos quais o mundo não era digno. E eu quero já começar a chamar a sua atenção aqui, que isso foi escrito por pessoas que não conheciam, que não conheceram pessoalmente esses homens e mulheres. Mas não é porque as pessoas não te conhecem que elas não vão saber o efeito que a sua vida causa na vida delas. E eu tenho certeza que muitas pessoas são edificadas por você, são inspiradas em você, e elas estão acreditando em você e sabendo que você está direcionando elas para um novo mundo, para um novo sentido. E é interessante ver a história sendo escrita por pessoas assim como eu e você, mas por conta de atitudes de fé serem citadas mesmo após a sua morte. E eu não sei você, mas o bispo, ele costumeiramente diz aqui que sucesso só será sucesso se isso for um legado, se isso continuar, se isso perseverar depois de você. E eu estou querendo que a minha vida seja isso, que ela não acabe quando eu for para a eternidade, mas que ela continue nos meus filhos, nos meus netos e por aí vai. E esse é o verdadeiro sucesso, mas você só constrói isso com o caráter correto, com a mente correta, com o seu espírito correto. E a história está aí para ser escrita por aqueles que ousam escrevê-la. Nós podemos viver a história dos outros, ou podemos escrever a nossa própria história. Depende de cada um de nós. Outro dia eu estava indo ministrar no Gama, no domingo passado, e eu cheguei no semáforo e tinha um menino cheio de saúde, com cartaz: me ajude, é apenas R$1, você vai ajudar no meu sonho. E eu falei com ele, eu falei assim: amigão, você não depende de ninguém para te ajudar no seu sonho, você depende só de você. E eu sei o que ele estava fazendo ali era coisa muito boa, era melhor ele estar ali do que estar em outro canto. Mas eu quero hoje te empoderar e dizer que coisas dentro de você virão para fora, não porque alguém vai tirar, mas porque você ousa acreditar. Enquanto uns murmuram, outros constroem mundos. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns estão descalços, outros estão vendendo sapatos.
Qual é a diferença dos dois? A diferença está em você acreditar, em você crer, em você saber que existe um Deus que pode mudar a sua vida agora, no start, em saber que aquilo que Ele colocou dentro de você é para esse tempo, é para agora, não é para quando você se formar, não é para quando você tiver a sua empresa lá, bem de vida, não, é para agora, porque se você não faz agora, você não terá o amanhã. A verdade é que não sabemos do que somos feitos até que tenhamos coragem de agir. Você não sabe o que tem dentro de você até que é necessário, até que isso precise. Ou seja, outro dia nós fomos aí movidos por uma fé, por um heroísmo de um menino chamado British Walker, de 6 anos, que pulou na frente para salvar a sua irmã de um cachorro feroz. Você viu essa história? Mas eu te pergunto, esse menino ele foi treinado nos campos de concentração militar? Ele foi treinado para vencer cachorros? Ele foi treinado para vencer feras ferozes? Não, ele agiu por aquilo que ele carrega dentro dele, um instinto de salvação e de sacrifício. Hoje nós podemos contar a história dele. E como se não bastasse a atitude dele, ele ainda disse: se alguém tivesse que morrer, eu pensei que deveria ser eu. Sinceramente, eu me emociono de falar isso. Porque todos nós lemos o texto onde diz: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E todo mundo fala: não, eu vou morrer pela minha esposa, eu vou morrer pela minha esposa, eu vou morrer pela minha esposa. Isso é excelente, maridos. Mas o que é mais excelente é o que Cristo fez com a igreja. Ele empoderou a igreja. Empodere as suas esposas e vocês serão homens segundo o coração de Deus. E nós muitas das vezes achamos que essa simples falar de morrer. E por que eu estou falando isso e comecei honrando aqui os meus antecessores? Porque eu lembro que quando eu entrei nesse processo de chegar aonde eu estou hoje, e ainda não terminou esse processo, só vai terminar quando eu for para Deus, porque todos os dias nós estamos crescendo, eu olhava para esses homens e os meus olhos brilhavam, porque eu falava: ali é a posição que eu quero estar, é naquele lugar que eu quero estar, e eu fiz de tudo para chegar nesse lugar, tudo que era possível a mim. Eu acordava de madrugada para orar com esses homens, eu era empoderado, eles me pediam para fazer coisa. Eu não quero falar aqui o que o pastor Paulo pediu para eu fazer, para não te desmotivar. Não, mas eu vou falar. Teve uma vez, a gente estava no culto de terça, que era o culto de cura e libertação. Isso lá nos primórdios, lá na Asa Sul. E aí chegou uma pessoa que teve a sua libertação, conheceu Jesus, se converteu, só que ela fazia algumas coisas antes. E aí o pastor Paulo, libertador como falou: traz tudo o que você fazia lá. Meu amigo, essa pessoa chegou lá com uma saveiro, lotada de coisa ruim que você imaginar na sua vida, que eu não vou falar aqui o que é. E aí ele chegou, tá ali, o obreiro de última hora do lado dele sempre, antes de... A gente que trancava a igreja, a gente que abria a igreja. E aí ele vira para mim e fala assim: brother, põe no teu carro e dá fim nisso aí. Aí tu pensa, um obreirinho, 5 meses de igreja, sem conhecer nada, pegando aquelas coisas lá, voodoo, tridente e por aí vai. E eu falei: Senhor está comigo nisso aqui. Ele falou: tu está com medo? Eu falei: não, estou tranquilo. Botei tudo aquilo no carro e fui embora. E cada curva que você fazia, o negócio se mexia ali atrás, E eu estou aqui, eu falei: não, mas isso é coisa da minha cabeça. E fui orando, enfim. Então, queridos, eu paguei um preço para estar aqui, porque eu acredito que dentro de nós existem coisas que Deus colocou e que precisa desse processo, sabe? Para que coisas dentro de você venham para fora. Só que o que nós vemos hoje? Pessoas que chegam, os trabalhadores de última hora, e isso é muito bom, só que você tem que entender que existia um preço antes de você chegar, entende? Existia um caminho pago. Para você estar sentado hoje aqui, essa igreja maravilhosa, existia um Negueb que carregava o som para lá e para cá para fazer acontecer o culto, um pastor Marcos César que pintava o chão. Existiu essas coisas, e você precisa validar isso. E se você quiser chegar na posição que esses homens estão, comece honrando esses homens, honrando o processo e entregando o seu coração.